Olá pessoal, provavelmente você ainda esteja um pouquinho assustado com o que viu na prova de Direito da GV, mas esse é um tipo de sentimento que você não deve ter não, porque, primeiro, nada do que caiu aqui foi muito estranho para você, né? Na verdade, a gente explorou essas questões e o problema está apenas no seguinte: a prova foi muito bem elaborada, uma prova inteligente, uma prova perspicaz, né? E ela exigiria de você um conhecimento, diria, mais do que razoável, né? Para relacionar o seu conhecimento de morfologia e de sintaxe aos aspectos de estilo e de semântica, né? Da estilística e da semântica que o examinador aqui pretendia. Nada que era novidade em termos de figuras de linguagem para você, de utilização de contextos relativamente às formas gramaticais, etc. Mas a maneira como a prova foi feita realmente podia trazer para você alguma dificuldade, não é? De qualquer forma, eu repito, é uma prova muito bem feita, uma prova bastante perspicaz e passa por algumas sutilezas em termos da utilização do seu conhecimento, não é? Eu gostaria de comentar aqui duas questões. A primeira, relativamente ao texto do Machado, do Memórias Póstumas de Brás Cubas, a questão AC, não é? Que pede que, tendo como base a relação ambígua entre a borboleta preta e o narrador, que você desenvolvesse uma análise mais aprofundada, levando em consideração a leitura do livro sobre o efeito produzido pelas figuras de sinédoque e farpinhas da cabeça e na palma da mão. Bom, primeiramente você poderia ter aí alguma dúvida se essas figuras são realmente sinédoque. Eu tenho a impressão que muita gente deve ter parado para pensar e diz: mas isso é sinédoque realmente? Não, realmente são figuras de sinédoque, porque você tem aí, no sentido geral, a parte pelo todo, né? As farpinhas da cabeça, na verdade, são a cabeça da borboleta. E palma da mão, na verdade, é a parte do corpo. Agora, se você quisesse uma análise mais aprofundada, e você lê o livro com certeza, você vai observar o seguinte, que essa relação de ambiguidade se mostra nesse trecho em dois parágrafos. O primeiro, quando ele sai e volta, não é? E vê a borboleta ainda lá. Ele acha que aquilo é uma espécie de zombaria para ele, e o que ele faz? Pega de uma toalha e tenta matar a borboleta. Ela cai, mas não morre. Quando ele vê a borboleta naquele estado, aí vem o segundo sentimento, que é o sentimento de arrependimento e tal, né? Então é uma relação que você vê ali ambígua de amor e ódio, de raiva e de afeto, né? E isso está exatamente... Agora, se você duvidasse que essa prova aqui estivesse errada quanto a farpinhas da cabeça e palma da mão, isso se desfaria no contexto maior do livro, né? Porque essa personagem, ela tem durante o livro todo uma postura relativamente arrogante, né? Em que ela procura sempre justificar os seus atos culpando os outros. A própria ideia da borboleta, aqui, de ter matado a borboleta, está ligada a outras coisas no texto, mas de qualquer forma, o que precisa ser bem marcado aqui é essa ideia de que você está usando o sinédox mesmo. Está correta a formulação da questão, não é? E a análise mais aprofundada, você teria que conhecer o texto como um todo para perceber as condições, né, as características da personalidade dessa personagem aqui, e o porquê, né, o que a leva a ter este comportamento ambíguo relativamente à borboleta e o que leva a ter esta ação inicial de tentar matar o bicho e depois se arrepender e tentar fazê-lo reviver, não é? Uma outra questão que eu gostaria de comentar é do texto do Vidas Secas, do Graciliano Ramos, a Bebê, né, em que o indivíduo pedia aqui para você: clareando vagamente os pés do vaqueiro, os joelhos da mulher e os meninos deitados, Graciliano Ramos se vale de técnicas que se assemelham às do cinema, como se fosse o olhar da câmera. Explique esse mecanismo e contextualize o seu efeito de sentido com base na obra lida. Bom, nós chegamos a falar aqui na revisão sobre o efeito que a coordenação tem no texto, né? Aquela sobreposição de imagens, uma justaposição de orações absolutas e tal.
E isso vai sendo explorado pelo texto no momento que você tem uma narrativa que vai parecendo mesmo com uma técnica de cinema, essa técnica em que a câmera vai passando pelo ambiente e mostrando pedaços do cenário, vai mostrando personagens e tal. Essa técnica é chamada de traveling, né? Ou viagem, quer dizer, a câmera passa por ali. Isso aí está muito bem marcado, né? E isso está associado, por exemplo, você consegue através dessa técnica, se fosse em imagens, você veria as personagens de sua miséria dentro do cenário de miséria. E isso aqui acontece quando o Graciliano usa a técnica de traveling na escrita, ou seja, ele vai pegando partes do corpo das personagens, partes do cenário e tal, e vai passando, você vai contextualizando essas partes das pessoas e das personagens com o cenário maior. Né? De resto, espero que você tenha ido bem, que você tenha conseguido perceber o que era solicitado, porque uma coisa realmente é certa nesta prova. Se você sabia ou tinha condições de entender o que lhe era pedido, você foi bem. Tá bom? Um abraço, tchau.